Vamos conversar hoje com Marcos Aurélio da Silva, é graduado em Comunicação Social, mas nós vamos falar com o professor doutor da pós-graduação em Antropologia Social, aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. Ele também é pesquisador do Núcleo da Antropologia e Saberes Plurais, também lá do ICHS. O tema da nossa conversa é um artigo feito recentemente pelo professor, que tem o seguinte título: Uma antropologia da parada da diversidade em Cuiabá, popularmente conhecida como parada gay, e da cultura LGBT no Brasil contemporâneo. Professor Marcos Aurélio, é um prazer tê-lo aqui conosco no Repórter Mato Grosso. A chamada parada da diversidade aqui de Cuiabá, você destaca muito no seu artigo que ela tem um diferencial, que nesse sábado, inclusive, ele foi alterado. Mas que diferencial é esse que marca a parada de Cuiabá em relação às outras paradas da diversidade? Então, essa pesquisa ela tem sido feita nos últimos anos, né, junto com o grupo de pesquisa de antropologia do contemporâneo, e a gente tem feito vários levantamentos sobre a militância LGBT aqui em Cuiabá, né, buscando então as diferenças dela, né, as peculiaridades. Em relação à parada, ela tem uma peculiaridade que, comparada a outras cidades, né, ela tradicionalmente era feita numa sexta-feira e pela primeira vez ela foi feita num sábado, né? Comparado, por exemplo, a São Paulo, quando é feito num feriadão, né? E a parada acontece no domingo, Florianópolis é no domingo, todas as cidades brasileiras, as capitais pelo menos fazem no domingo, né? Quando isso acontece, geralmente acontece em ruas que geralmente são fechadas, como a Avenida Paulista, né? Ou mesmo a Orla de Copacabana, que é fechada no domingo para as pessoas passearem. E a parada acontece nelas. Em Cuiabá, ela acontece em meio, né, até quando era na sexta-feira, acontecia sempre em meio ao fluxo urbano da sexta-feira comum, então a cidade Isso lotada. Absolutamente proposital. Proposital. A ideia da parada, né, nós fizemos esse levantamento com os entrevistadores, é conversar com a população, né, mostrar para a população em geral que esse grupo de pessoas existe, que essa população LGBT existe, que tem seus direitos e tem, né, seus clamores, né. Esse ano aconteceu num sábado, obviamente ela pode ter perdido um pouco esse caráter de parar a cidade como ela fazia na sexta-feira, mas ela conseguiu ainda assim criar essa visualidade na cidade, né? A cidade ainda está, sábado à tarde ainda tinha bastante movimentação, e o que foi importante para esse ano foi que pôde vir mais gente, né? Então veio gente de Rondonópolis, Cáceres, né? De várias cidades do interior, vieram em caravana para participar, e ela acabou tendo um dos maiores públicos da sua história, né? Você discute muito o caráter de uma parada da diversidade, uma parada gay. Ela é um movimento político de um grupo social ou é um espetáculo? Então, a gente também fez um levantamento, né, para fazer esse artigo, essa pesquisa, que em todo o Brasil há sempre esse debate. De um lado, os militantes acabam dizendo que a parada ficou muito festiva, muito carnavalesca, e do outro lado, quando ela de fato é mais festiva, mais carnavalesca, ela acaba tendo relação com os empreendimentos comerciais da cidade, né? Então, bares, boates, né? Que acabam também aproveitando esse espaço para poder divulgar seus trabalhos, né? E então o que acontece essa parada sendo realizada, ela acaba tendo então esse caráter festivo que a princípio era mal visto pelas pessoas, por algumas pessoas. Só que aqui em Cuiabá a gente percebeu que para a militância não tem esse problema, né? A gente não encontrou assim uma reclamação das pessoas dizendo que a parada está muito festiva. O que a gente pensa dentro da antropologia é que esse caráter de festa, ele também é político, né? Mas as paradas gays, vou só falar dessa forma popular, Sim. Elas ganharam tal repercussão, que você mesmo aponta isso no seu artigo, que ela é o segundo evento mais procurado por turistas no país, parece, só perde para a parada gay de São Paulo. Ou melhor, a parada gay de São Paulo só perde para o carnaval do Rio de Janeiro? Isso a parada de São Paulo, ela tem essa peculiaridade de ter se tornado a maior do mundo, né? Em 6, 7 anos de realização, já ali por 2002, 2003, ela começou a ser realizada em 97,
Em 2002, 2003, ela atingiu o maior número, né? Ela chegou a 4 milhões de participantes. Hoje em dia ela está um pouco menor, mas ainda assim ela continua sendo uma das maiores do mundo, só está mais ou menos ali empatado com Nova York, São Francisco, né? Que também fazem grandes paradas. Então ela se tornou, para São Paulo, um grande evento turístico, né? Tão importante quanto o Carnaval. E para Cuiabá, em alguns momentos ela não tem esse caráter turístico, né? Uma vez que muitas vezes ela aconteceu na sexta-feira, então a ideia não era trazer mais turistas para a cidade. Agora sendo realizada no sábado, né? Sábado, provavelmente ela consegue trazer mais pessoas, né? E as paradas da diversidade são muito comuns no mundo. Sim, elas são realizadas desde 1970. Foi realizada a primeira parada em Nova York e logo na sequência elas já foram se espalhando por todo o mundo, né? No Brasil elas começaram a ser realizadas só nos anos 90, né? A gente então teve esse período de regime militar, né? Em que esse tipo de manifestação era totalmente proibida, mas algumas manifestações aconteceram do movimento, do chamado movimento gay, né? No Brasil, algumas aconteceram nos anos 80. Mas tendo essa caráter de parada, começou nos anos 90, né? São Paulo foi a primeira, logo em seguida já teve no Rio de Janeiro, né? Florianópolis foi uma, né, que eu também fiz essa pesquisa lá, que é a minha cidade de origem. Ela acabou demorando um pouco para fazer, a primeira começou a ser em 2007, né? A de Cuiabá, a primeira foi em 2003. Então, em algumas cidades elas demora a acontecer, mas hoje em dia praticamente em todas as capitais acontece, né? Provavelmente só não devem ocorrer em função de questões religiosas no mundo muçulmano, em algumas regiões do mundo é que não devem ocorrer. A gente tem relatos, né, que a gente acaba também entrando em contato com outras pesquisas pelo mundo afora, de que, por exemplo, na Rússia, toda vez que uma parada gay acontece, as pessoas sabem que vão ser presas, porque a parada gay na Rússia, ela é considerada uma forma de propaganda da homossexualidade. Aqui no Brasil tem algumas pessoas que acabam acusando as festas gays, a parada gay, falar de homossexualidade, acabam considerando isso como propaganda. Na verdade, não é propaganda, né? Na verdade, o que esses grupos estão fazendo é que, através da parada, de outras manifestações, eles querem mostrar que existem, que são pessoas comuns como quaisquer outras, que têm os mesmos anseios do geral da população, né? Mas isso poderia ser feito num protesto comum, né? Mas o que é interessante a gente pensar nesse caráter festivo que se adotou, né? Porque também é uma forma de conquistar pessoas, é uma forma de mostrar para a população que são pessoas normais, que se divertem, que gostam de rir, né? Que não são só para que as pessoas riem delas, elas também riem dos outros, né? No geral, são felizes. São os casos de entrevista frustrante, porque você quer continuar, mas infelizmente o tempo já está acabando. Uma última perguntinha, é um movimento alegre, que tem esse caráter de mostrar, tentar reprimir a homofobia, mas o movimento chamado Parada Gay, ele nasceu de uma resistência, de uma violência que era praticada contra os gays não sei se em Nova York. Foi. Durante muito tempo, a polícia entrava num bar e acabava sendo violenta com as pessoas, né? Isso em Nova York, o bar chamava Stonewall, e teve um determinado dia que essas pessoas resolveram revidar a polícia, né? E houve uma batalha que durou 3 finais de semana e pela história que eles contam, né, os manifestantes saíram vitoriosos, né? A polícia precisou sair escoltada por outros policiais do lugar. E isso passou a ser considerado como um momento de virada, né? Porque o que a gente tem geralmente nas várias sociedades? A ideia de que a homossexualidade, se ela for permitida, que ela tem que ser escondida. E esses sujeitos, assim como aqui em Cuiabá e as paradas da diversidade querem enfatizar isso, é que essas pessoas não querem viver no anonimato, elas querem dizer que existem, elas querem ter os seus direitos, mas também elas querem ser visíveis, Perfeito. né? Quem quiser mais informações sobre esses estudos, professor, pode procurá-lo aonde? Onde é que funciona o núcleo? O núcleo de antropologia e saberes plurais, ele funciona no ICHS, da UFMT. A gente também tem uma página na internet chamada naplus.ufmt.br.
E lá vocês podem encontrar todas as pesquisas que a gente faz, né? A gente tem trabalhado bastante nessa questão de direitos humanos, não só relacionado à homossexualidade, também às questões quilombolas, questões de territórios, né? A nossa ideia é mostrar os saberes plurais que existem no Mato Grosso, né? E aqui a universidade tem que se abrir a esses saberes, né? Perfeito. Senhor Marcos Aurélio, obrigado pelas informações. Muito obrigado, Sérgio. Voltamos daqui a pouco com outras notícias.